Filemon, versículos 11 e 12. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Amém? Ore comigo, por gentileza. Senhor amado, abençoa-nos, Pai, mais uma vez. É hora de meditarmos, refletirmos, recebermos a Tua palavra que já foi lida. Cobre-nos com a Tua bondade esta noite, Senhor, mais uma vez. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Ajuda-nos a bloquear e afastar toda a distração. Que nada nos roube este momento precioso. Ajuda-nos, orienta-nos para que sejamos edificados, abençoados, curados pela Tua palavra. Eu creio que o Senhor já está fazendo, por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus faz do inútil uma bênção. Alguém me sugeriu um outro título também. Inútil para quem? A primeira igreja batista genuinamente brasileira começou no Brasil, foi estruturada em 1882. Era uma igreja pequena, só tinha 8 membros. E um escravo assistia aos cultos. Ocorre que o dono daquele escravo, o seu senhor, o proibiu de assistir os cultos. Então, a pequena igreja reuniu-se, levantaram uma oferta e compraram aquele escravo. Então, aquele homem que fora escravo foi libertado 2 vezes. Libertado da escravidão humana e libertado do poder do pecado. Essa é uma história sobre escravo, libertação, redenção, perdão, amor e bondade de Deus. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemon. Filemon significa amigável, amigo. A origem está em Filéu, daí Filadélfia. Era um homem rico, tinha muitos bens, muitas posses e muitos empregados, muitos servos. E um desses servos, Onésimo, fugiu. Na cultura romana, escravo era considerado coisa, gado. Podia ser marcado como se marca o gado. O escravo foi apreendido e foi levado para a prisão, onde quem estava preso lá também? O apóstolo Paulo. E aí, no contato com Paulo, Onésimo se converte ao Senhor. E agora é hora dele ser devolvido ao seu dono, devolvido ao seu Senhor, porque é preciso reparar o que ficou para trás quando Jesus muda a nossa vida. É preciso reparar, ajustar coisas, ajustar-se com pessoas. Quando Jesus muda a vida, nasce um senso de justiça. Onésimo precisa ser devolvido ao seu dono. Pela lei, Filemon tem o direito de marcá-lo, dar-lhe uma surra e até mesmo matá-lo. Parece que ele roubou algo do seu dono. Então Paulo envia uma carta para Filemon, esta carta que temos aberta agora à nossa frente, intercedendo por Onésimo. Filemon fora companheiro de Paulo em viagens missionárias. Num dado momento da sua vida, ele deixara a sua casa, seus projetos e tornara-se companheiro de Paulo em viagens.
Eles tinham alta estima um pelo outro. Na casa de Filemão funcionava uma igreja, e devido a ter muitas posses, ele abrigava missionários cristãos itinerantes. E na carta, Paulo, o preso, intercede por outro preso, Onésimo, ao seu dono, Filemão. E isso é o Evangelho. O Evangelho nivela as pessoas. Ele cria laços fortes de fraternidade, de verdadeiros irmãos. O Evangelho quebra barreiras e traz restauração de vidas. Na carta estão princípios nobres do Evangelho e que, é claro, devem também estar nas nossas vidas. Portanto, podemos aprender muito com este pequeno texto de 25 versículos. O que o Evangelho gera na pessoa? O que o Evangelho produz na pessoa? Em primeiro, ele produz verdadeira ética e respeito. Em segundo, o Evangelho produz verdadeira fraternidade. E em terceiro e último, ele produz verdadeira restauração. Comecemos por isso que produz o Evangelho: verdadeira ética e respeito. O Evangelho produz elevada ética, trabalha pelo certo, busca a justiça e busca respeito. Paulo respeita os valores, ele é ético. Vejam, Filemão era dono de Onésimo. Onésimo era sua propriedade. Onésimo seria para Paulo de grande ajuda, como veremos na carta. Mas, mesmo sendo ele, Paulo, o apóstolo, ele não usará isso. Não usará dessa autoridade. Vamos comigo para o verso número 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. É um texto muito amoroso, cheio de respeito e responsabilidade, e mais, amor pelo Filho gerado na fé. E devemos amar os gerados na fé por nós, assim como amamos os filhos biológicos, aqueles filhos que geramos na fé. Filhos espirituais precisam ser muito amados, assim como vemos aqui neste texto, era Onésimo de Paulo. Se Filemão fizer algo, que não seja por imposição. Versos 13 e 14. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. A escravidão era uma realidade no Império Romano. Haviam 600 mil homens livres em Roma, mas também 600 mil escravos em Roma. E esta carta é uma evidência da luta do cristianismo contra a escravidão. Liberar essa gente toda de uma vez provocaria um transtorno, seria desastroso, porque o cristianismo cresceu entre gente marginalizada, escravos, gente pobre, e libertar toda essa gente de uma vez seria um desastre.
Mas o cristianismo sempre esteve ali, trabalhando. Olha esse texto aqui. Em nosso país temos uma história com a escravatura. Os escravos libertos, primordialmente a partir de 1888, eles não sabiam o que fazer, não tinham para onde ir, nem tinham como se manter, dependiam de conseguir algum trabalho, e daí surgiram os famosos biscates, e trabalhavam então por um prato de comida, uma diária por um prato, e aí caíam na marginalidade muitos deles, e formavam comunidades conhecidas como quilombos. Hoje a igreja brasileira, nós, portanto, temos o desafio de evangelizar e trabalhar e trazer apoio e suporte para aproximadamente 7.600 comunidades de quilombolas. 7.600 quilombos no Brasil inteiro. Olha, irmãos, são mais de 1.300.000 pessoas quilombolas que carecem do amor de Deus, assim como eu, como você, como nossa casa, nossa vizinhança. É um desafio para a igreja brasileira. E a igreja do Senhor, a começar por nós, tem esse desafio de ir atrás dos que são colocados para escanteio, de ir atrás daqueles que não têm noção de um futuro, de esperança, e ajudá-los, orar por eles, mas não só, abençoá-los da maneira como pudermos, com recursos, como foi feito agora na distribuição de Bíblias, e assim por diante, como fazemos todos os meses. Continuemos a trabalhar, porque o Brasil tem uma grande demanda de gente para ser abençoada. 1.300.000 pessoas, não é brincadeira. O cristianismo, por meio da sua mensagem, que é o Evangelho, foi mudando o caráter, foi construindo condições nas pessoas, foi restaurando as pessoas e com isso minando a escravidão. Paulo diz que Filemão agora pode ter Onésimo sempre com ele. Verso 16: não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. O Evangelho nivela as pessoas, é uma nova vida. Por isso, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, em Colossenses 3:11, diz: como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, ou gregos, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Eis nesta carta valores nobres que precisam ser resgatados e preservados. A autoridade, é o exemplo de Paulo, é usada com responsabilidade. Me ouvem os líderes? Autoridade responsável. O apóstolo Paulo não manda, mas pede, sugere, aponta, dá direção. É respeito ao outro, é respeito às suas decisões, ao seu patrimônio. Ninguém é dono de ninguém, fica se vendo aqui pela carta. Ninguém tem o direito de vida e morte sobre o outro. O nosso semelhante, assim como nós, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E pecar contra o nosso próximo é pecar duas vezes, porque você peca contra o próximo e, consequentemente, contra Deus. Portanto, é preciso amar. Ao desrespeitar o outro, cometemos duplo pecado. Portanto, o Evangelho produz
verdadeira ética e profundo respeito. Em segundo, o Evangelho produz verdadeira fraternidade. Versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. O apelo de Paulo é para que Filemão perdoe Onésimo e o trate como irmão. O Evangelho não somente nivela, mas produz perdão. Um coração que não perdoa ainda não foi totalmente alcançado pelo Senhor. Quem não consegue perdoar de verdade precisa se converter ao Senhor verdadeiramente. Porque Jesus diz em Mateus 6 e verso 15: mas se não perdoarem aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aquele que é perdoado, por sua vez, também precisa amar. Porque, segundo a Escritura, esta pessoa precisa lembrar que muito lhe foi perdoado. Por isso precisa amar muito. Mágoa e amargura são como venenos que destroem a pessoa, corroem por dentro, mas não só, e por fora também. Fazem muito mal. Ser perdoado é muito bom, mas é muito mais gostoso perdoar. Ah, que alívio! Que alívio no coração quando se perdoa de verdade, como crente de verdade no Senhor. Até porque daí a sensação é imediata: eu estou vivendo a palavra. Eu estou vivendo a palavra. O Evangelho produz fraternidade verdadeira, amor como de irmãos, amor que não fica somente nas palavras. Podemos dizer que amamos as pessoas e até colocar isso na placa das nossas igrejas. E quando as pessoas passarem, lerão: a igreja que ama você. Mas ao menor sinal de problema, ao menor dificuldade, podemos ficar extremamente incomodados diante das necessidades das pessoas. Porém, o verdadeiro amor nos constrange a servir, abençoar, orar, repartir e também a socorrer. Ora, isso está de acordo com a palavra do Senhor. Primeira carta de João, no capítulo 3 e no verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. O Evangelho produz relações sociais educadas, nobres e respeitosas. Verso 17, Paulo diz: se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. A fraternidade é estendida de várias formas aqui na carta. Paulo assume a responsabilidade por prejuízos que Onésimo tenha causado a Filemão, o seu dono. Verso 18: se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Fraternidade com Onésimo, o escravo. E Paulo também é fraterno com Filemão, porque Filemão conheceu o Senhor por intermédio de Paulo. Filemão hoje é salvo porque Paulo, com seu incansável trabalho, o trouxe para o Evangelho, o trouxe para Jesus Cristo. Paulo foi o instrumento que Deus usou para salvar o dono de escravo, para salvar Filemão também. No verso 19, eu, Paulo,
escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Paulo está dando um recado. Ele respeita, trata com nobreza, mas diz: você me deve a vida, cara. Eu não queria dizer nada, mas você me deve a própria vida. Mas põe na minha conta, eu pago. É isso que o Evangelho produz, é isso que é lindo no Evangelho do Senhor. Essa transformação, essa mudança, só pode ser uma coisa: é obra do Espírito de Deus, é obra do Espírito do Senhor. Não tem outra explicação. Mas tem mais fraternidade aqui. Filemon tem a oportunidade de ser fraterno com Paulo, se atender ao seu pedido. Verso 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Vai, me deixa alegre, vai, é isso que Paulo está dizendo. Me anima atendendo a esse meu pedido. Que gostoso que é quando você faz um pedido para alguém que você julga ser importante, é precioso, e em se tratando de reino é mais precioso ainda, e esse pedido é atendido, você tem o teu coração animado. Isso é precioso demais, porque o Evangelho produz verdadeira fraternidade, fraternidade real, respeito, amor, doação. Ninguém atropela ninguém. Paulo chega a dizer: eu escrevo de próprio punho. Olha só, era costume ditar as cartas para algum escriba, para alguém. Nem todo mundo escrevia facilmente, outros tinham problemas com a visão, então geralmente as cartas eram ditadas, mas Paulo está dizendo: eu escrevo de próprio punho, eu mesmo peguei a tinta e eu escrevo, eu estou assumindo responsabilidade. Era como se dizer: essa carta foi personalizada por mim, eu estou assinando embaixo. Em terceiro e último, o Evangelho produz verdadeira restauração. Voltemos ao verso número 11. Ele era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Aqui é um jogo de palavras de Paulo com o nome Onésimo. Paulo lembra que anteriormente aquele Onésimo, cujo nome significa útil, na verdade era inútil. Trabalhava, servia ao seu senhor como escravo, mas só isso. Porém agora Onésimo, o útil, por causa de Cristo, agora ele é útil de verdade para todos. Depois da conversão, a pessoa se torna o que realmente deve ser. Isso não é merecimento, não é mérito, é pura graça de Deus. O Evangelho produz profundo senso de utilidade. A pessoa se torna imediatamente útil. Nas palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios 15 e 10, vejam essa utilidade: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Lutero dizia assim, o reformador: depois da queda no Éden, o homem teve o seu arbítrio vendido. Sua vontade foi dominada pelo pecado. Mas ao se converter a Cristo, a pessoa passa a ser útil e redescobre o seu valor, e descobre o seu verdadeiro valor. Sem complexo de inferioridade,
E daí que te chamem de Bíblia, você é serva de Deus, servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Agora é parte do povo de Deus. Foi chamado para cooperar com Deus. Eu até falei devagar para a gente prestar atenção, para operar juntamente com Deus na sua obra. E mais, a pessoa passa a ser instrumento de Deus e morada do Senhor, morada do Espírito Santo de Deus. O que Deus faz com um inútil? Ana orou assim a respeito disso. 1 Samuel 2 e o verso 8. O que Deus faz com um inútil? Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. O que Deus faz com um inútil? A história da igreja relata que Filemon, o senhor de Onésimo, tornou-se pastor da igreja. Mas Inácio de Antioquia, lá pelo século II, um dos pais da igreja, registra que Onésimo, aquele que fora escravo fugitivo, também tornou-se pastor da igreja e, mais que isso, tornou-se bispo de Éfeso. Essa igreja mesmo, aquela que o apóstolo Paulo edificou. Onésimo tornou-se pastor da igreja e bispo da igreja de Éfeso. É o que Deus faz com um inútil. Ainda nos tempos de Paulo, em Colossenses 4 e o verso 9, leremos que Onésimo foi portador da carta aos Colossenses. Colossenses 4 e o verso 9, Paulo está lhes enviando Tíquico, mas não sozinho. Ele diz: Tíquico, ele irá com Onésimo. E olha a deferência: fiel e amado irmão, que é um de vocês. O escravo agora é enviado como missionário, portador de boas novas. Ele é útil de verdade, recebe de ninguém menos do que o apóstolo Paulo a menção: fiel e amado irmão. Entre os orientais, o nome representa a personalidade. Agora, o útil é útil. Onésimo é Onésimo de verdade. Porque o Evangelho faz isso. Ele produz, gera verdadeira redenção, restauração. Quero fazer umas considerações finais. Amemos uns aos outros. Respeitemo-nos mutuamente. É uma via de dois sentidos. Eu te respeito, você me respeita, eu te amo, você me ama. Sejamos éticos. O cristianismo produz ética elevada. Sejamos irmãos de verdade, não da boca para fora. Essa será uma prova de que Deus em Cristo nos restaurou completamente. Não somos mais escravos do pecado, meus irmãos, mas sim somos filhos amados e úteis na seara do Senhor, úteis na obra de Deus. A igreja é um exército, mas esse exército, ele só avança se todos tiverem um só coração, uma só fé, em um só Espírito, a saber, o Espírito de Deus, alinhados. Jesus disse, Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A igreja só avança se estiverem num mesmo espírito, o mesmo pensar, mesma fé, mesmo coração.
Um exército cujos soldados atiram uns contra os outros no seu próprio exército está condenado, será destruído pelo chamado fogo amigo. Portanto, sirvamos uns aos outros em amor, abençoemos a vida uns dos outros com o mesmo amor e graça e bondade que nos concedeu o Senhor. Deus, através de Jesus, dá dignidade e utilidade para todos os seus filhos. Não existem inúteis no reino de Deus. Ele faz do inútil uma bênção. Ele transforma a todos em instrumentos úteis. A promessa dada a Abraão continua de pé, meus irmãos. E o Senhor te diz esta noite: e tu serás uma bênção. Aleluia. Onésimo, o útil, tornou-se onésimo de verdade. E nós, os cristãos, vivemos e agimos de acordo com o nome que carregamos, cristão. Podemos fazer nossas as palavras do teólogo Kierkegaard. Aquele que Deus restaurou pode dizer assim, agora, com a graça de Deus, eu serei o que eu devo ser. Porque eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo das minhas próprias vontades, eu não sou mais escravo das paixões deste mundo, não mais escravo, mas agora serei, com a graça de Deus, o que eu devo ser. E aí sim, honraremos o nome que carregamos, cristão. A obra de Deus é completa, Ele nos perdoa, nos restaura e nos usa para a sua glória. É assim, dessa maneira, que Deus faz do inútil uma bênção. É assim que Deus trabalha. Como igreja, somos chamados a pensar, chamados a orar agora e aplicar estas palavras aos nossos corações. Quanto exemplo amoroso, de coração perdoador, de gente que considera o outro muito precioso, independente da sua posição, independente de quem foi antes, agora ele é um amado irmão. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Quero te convidar para ficar em pé e entregarmos ao Senhor esse tempo.